Pensou aí? Ok, pessoal. Exercícios de artigo 5º, parte 1. Beleza? Vamos dar início aqui à nossa primeira questão. O que é que ela vai falar aqui? Vamos lá. Pessoal, quando a gente vai falar do direito constitucional em relação à República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil, ela possui fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? É o só, se, de, vá, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, certo? Valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Valor social do trabalho e livre iniciativa. Certo? E o pluralismo político. Pluralismo político. Certo? Ah, professor, então esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil? É o só, se, de, vá, plu. Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político, certo? Olha essa questão aqui. Marque a alternativa em que possui somente fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí, pessoal, o que vocês marcariam aqui? Soberania, cidadania e prevalência dos direitos humanos? Não é prevalência, tá? É dignidade da pessoa humana. Prevalência dos direitos humanos é um princípio internacional. Internacional. Certo? Quem é fundamento? É a dignidade da pessoa humana e não a prevalência dos direitos humanos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político aqui é o nosso gabarito. É a única alternativa que vai trazer os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Por mais simples que seja, cai em prova. Beleza? Então você tem que saber quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Ok, pessoal? Então, de novo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Beleza? Vamos aqui à nossa segunda questão. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Marque a alternativa em que possui a forma de governo da República Federativa do Brasil. Pessoal, o que é que vocês marcariam nessa questão? Vamos lá. Todo poder emana do povo. O povo é que decide. O povo é que vai eleger os nossos representantes. Nós temos as formas de Estado e nós temos a forma de governo. Professor, qual é a nossa forma de Estado? É federativa ou ela é unitária? A nossa forma de Estado ela é federativa. Por que federativa? Porque ela é formada, o nosso Estado ele é formado por 27 estados. Né? E o governo, professor? Qual a nossa forma de governo? Ela é republicana. Republicana. Por quê? Qual é a forma de governo republicana? São aqueles governos em que, temporariamente, vão sendo eleitos pessoas para nos representar. E vai mudando. Entendeu? Então, forma de Estado, federativo. Forma de governo, republicana. Professor, e qual é o nosso sistema? Qual é o nosso sistema de governo? Presidencialista.
certo? E nosso regime democrático. Certo? Professor, me diga uma coisa. Ele está perguntando na questão a forma de governo. Qual é a forma de governo? Republicana. A nossa forma de governo é republicana, que é justamente isso, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, que são eleitos, que a gente vota, ou diretamente, quando a gente utiliza, por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Tudo bem? Então, gabarito aqui, pessoal, letra B de bola, tá certo? Tranquilo? Podemos passar para a próxima questão? Forma de governo republicana. Vamos partindo aqui. Questão número 3. São poderes da União entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pessoal, quando a gente falar poderes, nós temos 3 poderes. Quem são os 3 poderes? Essa aqui é bem tranquila. Nós temos o executivo, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder judiciário. Certo? Professor, esses poderes, eles são o quê? Independentes e harmônicos. Como assim, professor? Harmônicos? É. Os poderes são independentes, porém eles têm que ter uma harmonia entre eles. Um poder, ele vai exercer uma espécie de um freio em cima do outro poder. Esses freios entre os poderes é chamada de sistema de freio e contrapesos. Por quê, professor? Cada poder desse, ele vai frear um outro poder. O executivo, por exemplo, quando ele vai indicar uma pessoa para ir para o STF. O Senado, que é o poder legislativo, ele vai fazer essa batina. Por que isso? Por quê? Porque que um indica e o outro vai lá e aprova. Porque tem que existir o quê? Harmonia. Um poder vai frear o outro para que nenhum poder ele tenha soberania, ele tenha aquela tirania. Então, os 3 poderes eles têm que andar juntos, independentes, são independentes, porém eles têm que andar em harmonia. Certo? Cada um tem sua função. Os 3 poderes, cada um vai ter uma função típica e atípica também. Por exemplo, qual é a função típica do poder executivo? Administrar. Qual é a função atípica do poder executivo? Ele pode editar medidas provisórias e ele também, por exemplo, pode julgar demitindo um servidor público, né, exercendo poderes do judiciário, de julgamento. Porém, a função típica do poder executivo é administrar. Porém, cada poder desse ele tem sua função típica e atípica. Por exemplo, qual é a função típica do poder judiciário? Julgar. Mas o judiciário também ele pode fazer normas internas, ou seja, ele está fazendo igual ao poder legislativo. Então, essas normas internas é o que a gente chama de quê? De atipicidade. Tá bom? De quê? De funções atípicas. Então, é interessante você saber que cada poder desse tem suas funções típicas e funções atípicas. Vamos lá. Então, gabarito da terceira questão, letra A. Os 3 poderes são independentes e são harmônicos entre si. Beleza, pessoal? Próxima questão. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto, ele quer a alternativa que não constitui um objetivo da República. Não confundam fundamentos com os objetivos, tá? Os fundamentos é o sócio de Vaplu, que a gente acabou de ver. Os objetivos são outras coisas, tá? Vamos lá. Geralmente, os objetivos, pessoal, eles iniciam com verbos. E o fundamento é um substantivo.
Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui é um objetivo. Perfeito. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional é um fundamento ou é um objetivo? Garantir o desenvolvimento nacional é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza, pessoal, marginalização, é um objetivo da nossa República Federativa do Brasil. Tudo bem? Então, esses três aqui, primeiros, são objetivos. Agora, professor, autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos é um princípio internacional. Tá? Das relações internacionais. Então, gabarito letra D é a única alternativa que não é um objetivo da República Federativa do Brasil. Pô, professor, bacana, viu? Gostei muito, hein? Deu para entender, pessoal? Bacana? Pessoal, vou dar um aviso aqui para os senhores, tá? Permaneçam na aula até o final. Com exceção de problemas técnicos de internet, eu gostaria que todo mundo não ficasse entrando e saindo da sala. Permaneçam, beleza? Gabarito da quarta, letra D. Vamos lá. Quinta questão. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, com exceção de, vamos lá. Pessoal, o Brasil, ele tem seus fundamentos, ele tem os seus objetivos e ele tem os princípios das relações internacionais. Vamos lá. Ele quer uma alternativa em que não tenha um princípio das relações internacionais. Vamos lá. Independência nacional. Pessoal, o Brasil, nas suas relações internacionais, preza pelo princípio da independência nacional. Em relação aos princípios internacionais, o Brasil ele preza pela autodeterminação dos povos. Perfeito. O Brasil, nas suas relações internacionais, preza pela intervenção ou a não intervenção, pessoal? Não é intervenção. O Brasil vai prezar pela não intervenção. Beleza? É não intervenção, não é intervenção. Nas suas relações internacionais, ele vai prezar pela não intervenção. O Brasil, pessoal, nas suas relações internacionais, ele vai prezar pela solução pacífica ou a guerra? Pela solução pacífica dos conflitos. O Brasil, ele concede asilo político, professor? Sim, concessão de asilo político também é um princípio das relações internacionais. Então, essas questões que nós trabalhamos, tá certo? Ela trouxe a diferença entre fundamentos, quem são os seus objetivos e alguns dos princípios nas relações internacionais. Beleza? É muito importante que você tenha ciência desses três pontos, que são pontos que caem em prova. Beleza? Tranquilo, pessoal? Posso passar? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor, pode passar. Beleza. Vamos lá, questão número 6. Lembrando que aqui é direito constitucional do zero, tá? Vamos lá. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos de quem, pessoal? Vamos lá. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é buscar a integração econômica, política e social, né, dos povos de onde? Visando formar uma comunidade latino-americana. A integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina.
Tá? Então, marque aí no seu material. É entre os povos da América Latina. Não esqueçam desse detalhe. Tendo como objetivo a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tudo bem? Então, não esqueçam, ó, integração econômica, política, social e cultural. Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço para o Rubens, Francisco Dejano, Ramon, Isabel, Eduardo, Aleph, Priscila Monte, Francinaldo, Márcio, Rubens, Felipe Barroso, Juliana, Carla, seja bem-vindo, Juliana, Gilberto, galera boa, tá, pessoal? Vamos focar, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação de vocês. Vamos lá. Questão número 7. Um abraço para a Miriam, Miriam Gonçalves também, Valdeci. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Pessoal, todos nós, segundo a Constituição Federal, nós somos iguais perante a lei. Nós não podemos ter diferenças de qualquer natureza. Então, o que é que vai se garantir? Garantir a quem? A inviolabilidade do direito à vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. É só os brasileiros? É os brasileiros e os estrangeiros? Pessoal, os nossos direitos garantem-se aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país. Lembrando que existe uma decisão do STF que não necessariamente o estrangeiro precisa morar no país. Basta ele estar de passagem. Basta ele estar de passagem pelo país para que ele já tenha direito aos nossos direitos de liberdade, igualdade, segurança e o direito de ter uma propriedade. Tranquilo? Então, não necessariamente ele precisa morar no país. Basta ele, por exemplo, estar numa escala de avião indo para outro país. O fato de ele passar por aqui já é garantido esses direitos a esses estrangeiros que estão de passagem. Tudo bem, pessoal? Mesmo a letra da lei trazendo estrangeiros residentes no país, interprete de uma forma que vai se aplicar a todos os estrangeiros. Beleza? Então, gabarito letra A de avião. Deu para entender, pessoal? Quais são os direitos que ele vai ter direito? Ó, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Bacana aí? Beleza, vamos partindo então. Próxima questão, questão número 8. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição brasileira. Porém, existe uma igualdade que depende de cada situação, como, por exemplo, os sistemas de cotas nos concursos e os testes físicos diferenciados em concursos militares. Essa igualdade é chamada de igualdade, pessoal, vamos lá. Existe a igualdade formal, existe uma igualdade material. Tudo bem? A igualdade formal é o que está na lei. Todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais. Porém, pessoal, a igualdade material, ela é uma forma de quê? De ser justa. Como, por exemplo, será que a pessoa... Porque pela igualdade formal, o mesmo teste físico que a mulher vai fazer, o homem faz. Os mesmos índices. Agora, a gente sabe que existe uma igualdade material, que é aquela que ela vai dar uma analisada
e ela vai ser um pouco mais justa na análise. Por exemplo, ela vai ter equidade. A igualdade material, por exemplo, eu vou colocar a mesma distância de corrida para homem e para mulher no mesmo tempo? Não vou. Não vou. Tá? Porque a gente tem que ter equidade. A questão das cotas dos concursos públicos é necessário? É necessário. De acordo com a história, né, em relação à questão desde a escravidão, tá certo? Então, é necessário o sistema de cotas, principalmente que entre os índios também, né, a parte indígena, e essas pessoas não tiveram educação, logicamente, igual lá a pessoa da alta sociedade. Então, a gente tem que reservar uma quantidade de vagas para essas pessoas. Né? A lei, ela definiu dessa forma. É polêmico? É polêmico, mas eu não quero entrar no mérito. Eu quero dizer que tem que existir sim um sistema de cotas nos concursos. E esse sistema de cota e essa questão dessa idade diferenciada, teste físico diferenciado em concursos militares, está relacionado com a igualdade material. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deu para entender? Tranquilo? Em relação à igualdade material, ó, ele deu todas as ferramentas para a gente poder marcar a igualdade material. Ele até citou sistema de cotas, teste físico diferenciados em concursos militares. Tudo bem? Não, não é a formal não, tá, Francisco? Essa é a igualdade material. A igualdade formal é o que está na lei. A lei fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que a gente tem que dar uma relativizada de acordo com cada caso. Tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Igualdade formal é o que está na lei, é o que está lá previsto na lei. A lei fala que homens e mulheres são iguais. Se eu fosse seguir a risca o que estava na lei, Degiano, o mesmo teste físico para a mulher é o mesmo para o homem. Acabou. Porém, existe a igualdade material que ela veio para dar uma relativizada em relação a esse assunto, dar uma maior equidade sobre esse assunto, ter uma maior justiça. Douglas, nem se preocupa com isso daqui não. Isso aqui foi invenção do autor, o cara que criou a questão, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que existe uma igualdade formal e material. Beleza? Esse aí, objetivo e subjetivo, só foi para preencher item. Beleza? Tranquilo? Então, aqui é a nossa igualdade material. Vamos lá. Questão número 9. Sobre o direito à vida, marque a alternativa correta. Não é possível o aborto em casos de fetos anencefalos. Certo ou errado, pessoal? É possível o aborto em caso de fetos anencéfalos, pessoal? É possível sim. Então, quando ele disse que não é, tá errado. É possível sim aborto em caso de fetos anencéfalos. A gente sabe que o aborto é crime, porém existem casos. Por exemplo, quando a mulher é vítima de estupro, ela pode sim abortar, né? Quando gera risco para a vida dela, pode existir o aborto, né? O direito à vida se resume somente em permanecer vivo. Errado. O direito à vida, pessoal, é o direito de você ter uma vida digna, uma qualidade de vida, e também permanecer vivo. Tranquilo? Então, quando ele diz que se resume somente em permanecer vivo, errado. Eu lembro até de uma questão do INSS, em que ele pergunta: o direito à vida se resume somente em permanecer vivo? Não. O direito à vida se resume em você permanecer vivo e ter uma vida digna. O direito à vida começa desde a concepção. Aqui é o nosso gabarito. Quando a gente fala direito à vida, a gente está falando que a vida intrauterina e a extrauterina. Pessoal, desde a concepção. O direito à vida, ele protege a vida intrauterina. Por isso que é proibido o aborto.
E também extrauterina, quando a criança já nasce. Entendeu? Então, o nosso direito, ele protege desde a concepção. Tá certo? Então, o gabarito dessa questão, letra C. Por que que a letra D está errada? O direito à vida começa quando do nascimento. Não é do nascimento, não é desde a vida extrauterina. Ela também vai abranger a vida intrauterina. Tranquilo, pessoal? Esse assunto é bem tranquilo e já caiu demais em questões. Tudo bem? Vamos aqui partindo para a nossa 10ª questão. Marque a alternativa incorreta sobre os direitos individuais e coletivos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Perfeito, pessoal. Nós só iremos fazer, né, o que a lei não proíbe. Se a lei não proibir, eu posso fazer. Tá certo? Ninguém é obrigado a fazer uma coisa, né, senão em virtude de lei. Perfeito. Ninguém será submetido à tortura, com certeza, né? Nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Tá errado, pessoal. Nós podemos manifestar o nosso pensamento, só que é vedado. Tem outra palavrinha também, ó, defeso. É vedado, é defeso o anonimato. Nós não podemos se esconder. Se eu vou manifestar meu pensamento, eu tenho que saber quem foi que manifestou, para eu poder dar, para eu ter o direito de resposta, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Perfeito. Então, se alguém falar de você, a Constituição garante o seu direito de resposta. E ele tem que ser proporcional ao agravo, ou seja, da forma como foi feita para você. E você tem direito a entrar na justiça, pedir indenização por danos materiais, morais e danos à sua imagem. Então, a única alternativa incorreta aqui é a nossa letra C de casa. Olha que nós temos palavrinhas sinônimas: vedado e defeso. Pessoal, cai em prova? Sim. Beleza? Ok, 10ª questão, corretíssima. Letra C, o gabarito, para quem ainda não marcou. No final da aula, eu quero que vocês façam vídeos, tá? Pequenos, curtos, dos materiais impressos, riscados e mostrando um pouquinho da tela. Beleza? Coloquem no grupo, porque eu gosto de ver, eu gosto de ter essa interação com vocês. Vamos lá. Questão número 11. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo o livre exercício dos cultos religiosos e, pontinho, 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 a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vamos lá, pessoal. O nosso país ele é laico, não tem religião definida. A nossa liberdade de consciência ela é inviolável. Nós podemos ter crença em qualquer coisa que nós acreditarmos. Me diga uma coisa, o Estado ele vai te fornecer o serviço religioso, é isso? Não. Porque se ele estiver fornecendo algum serviço, pode caracterizar que ele é adepto a uma religião. E não é assim que acontece. Porque nosso Estado é laico. O que é que o Estado vai fazer? Ele assegura que aconteça. Ele protege, ele coloca a polícia lá. Então, sendo assegurado o livre exercício dos cultos e garantido a proteção desses locais. E garantido na forma da lei, com certeza, garantido na forma de uma lei, a proteção e o local do culto e suas liturgias. Pessoal, deu para entender? Gabarito letra A. É garantido na forma de decreto, medida provisória por lei. É garantido
na forma da lei. Não esqueçam, é assegurado o livre exercício e garantido a proteção. Eu já vi questões ele trocando garantido e assegurado, por incrível que pareça. Por isso que eu estou colocando questões assim, para vocês se atentarem aos detalhes. Beleza? Vamos lá. Questão número 12. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades. Vamos lá, pessoal. A nossa prestação de assistência religiosa, ela é garantida aonde? Ela vai ser prestada aonde? Em quais tipos de entidades? É somente entidades civis? É somente entidades militares? Será que é de internação individual ou internação coletiva? Quando a gente trabalha com prestação de assistência religiosa, ela vai ser garantida tanto em entidades civis quanto em entidades militares de internação coletiva. Como assim, professor? Imagina vários militares que moram lá no quartel. Eles têm que ter a prestação de assistência religiosa. Os presos mesmo na cadeia têm que ter prestação de assistência religiosa. Tanto entidades civis e militares. Civis e militares de internação coletiva. Pessoal, deu para entender em relação à questão da prestação de assistência religiosa? Estão gostando do método? Eu estou trabalhando na letra da lei, mas em forma de questões. Não sei se vocês estão percebendo. Só que eu estou fazendo com que vocês se atentem aos detalhes. Beleza? Vamos lá. Questão número 13. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Imagina um país laico, que não tem religião definida. Você ser privado dos seus direitos porque você tem uma crença, porque você tem uma convicção filosófica, tem uma convicção política, não é assim, pessoal. Não é dessa forma. Você não pode ser privado dos seus direitos por motivo de crença, porque você alegou convicção filosófica, você tem uma opinião política. Agora, você só será privado caso você se recuse, se você invocar esses seus direitos aí, essas suas crenças, essas suas convicções, para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta e você se recusar a cumprir uma prestação alternativa. Quer um exemplo? Serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório, ele é uma condição obrigatória, legal, imposta a todas as pessoas, os homens que completam ali os 18 anos. Certo? Pode se recusar? Ah, é porque na minha religião não permite. Pode. Porém, vai ser colocado para você uma prestação alternativa. Aí, caso você realmente descumpra a prestação alternativa, aí você vai perder os seus direitos. Entendeu? Então, caso você invocar, se você invocar esses direitos para se afastar, se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, não é só a obrigação legal. Você tem que se recusar à obrigação legal e se recusar a cumprir a prestação alternativa. Tem que se recusar as duas. Se você se recusar as duas situações, a obrigação legal, você alegou que a sua religião não permite, e você também alegou que não podia cumprir a prestação alternativa, aí, nesse caso, você vai perder seus direitos. Tá bom? Então, gabarito da questão, letra B. Então, ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença ou de convicção, salvo se você invocar para eximir-se de uma obrigação legal a todos impostas e recusar a cumprir a prestação alternativa, que a lei vai dizer o que é essa prestação alternativa.
Esse direito é o que a gente chama de escusa de consciência, tá? Escusa de consciência. Pessoal, isso daqui cai em prova e vocês não podem errar isso daqui. Beleza? Vamos lá? Questão número 14. É livre a expressão da atividade, independentemente de censura ou licença. Quais são as expressões que nós podemos ter no nosso país? Será que eu só posso ter expressão artística? Será que eu só posso ter uma expressão intelectual? Professor, eu não posso ter expressão científica. Pessoal, você pode se expressar dentro das atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação. Professor, pode ter censura e licença? Não. Independentemente de censura ou licença, você tem direito, é livre a sua expressão intelectual. É o que eu estou fazendo com vocês, eu estou compartilhando conhecimento. É livre. Artística, se você é um cara que é bom de arte, vai lá, compartilha. Científica, é um cara que é desenrolado, né, na parte científica. E de comunicação. Gabarito letra A de avião. Então anote aí, ó. Intelectual, artística, científica e de comunicações. Intelectual, artística, científica e de comunicação. Independentemente de censura. Tá bom? Deu para entender, pessoal, em relação às atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação? Posso passar para a próxima questão? Nicásia, Isabel, Márcio Cortez, Francinaldo. Excelente, vamos lá, pessoal. Vamos estudar que vale a pena. Vamos lá. Mais fácil do que isso aqui não existe. Questão número 15. São invioláveis assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Vamos lá, pessoal. O que é inviolável no nosso país? Será que alguém pode violar a sua intimidade? Será que alguém pode violar a sua vida privada? Será que alguém pode violar a sua honra? Será que alguém pode violar a sua imagem? São invioláveis, pessoal. E se alguém violar, você pode entrar na justiça, né, pedir indenização tanto por danos materiais quanto danos morais, não somente danos materiais, né, morais também decorrente da sua violação. Então são esses 4 tipos de coisas que não podem ser violadas: intimidade, a sua vida privada, a sua honra e a imagem das pessoas. E ainda você pode entrar com indenização pedindo dano material ou dano moral. Pessoal, deu para entender? Fechou? Fechou. Questão número 16. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode entrar sem o consentimento do morador. Qual o caso em que não se pode entrar sem o consentimento do morador? Pessoal, qual a regra para eu entrar na casa de uma pessoa? É o consentimento. Você vai entrar na casa de uma pessoa se tiver consentimento dela. Certo? Essa é a regra. Mas existem hipóteses em que eu posso entrar na casa sem o consentimento da pessoa. Qualquer outro caso, você só pode entrar com o consentimento. Na questão, ele está querendo saber qual é o. Professor, tá falando, professor. O áudio, professor.
Opa, voltei. Pronto? Pronto, pessoal? Ok, voltou. Beleza. Como eu estava falando para vocês. Vamos lá. Em regra, você só pode entrar na casa de uma pessoa com consentimento da pessoa. Porém, existem casos em que você não precisa do consentimento da pessoa para você entrar. Por exemplo, se ali está acontecendo um flagrante delito, um crime, por exemplo. Lógico, se tiver acontecendo um crime dentro da casa, você pode entrar sem o consentimento dela. Se tiver acontecendo um desastre, você pode entrar na casa sem o consentimento da pessoa. Ah, a pessoa está precisando de socorro. Você pode entrar na casa sem o consentimento dessa pessoa. Determinação judicial durante a noite. Pessoal, se você vai cumprir um mandado judicial, durante a noite, você só pode cumprir esse mandato se houver autorização do morador. Durante a noite, é sim. Você, na verdade, você só não precisa de autorização do morador se essa determinação judicial fosse durante o dia. Porque para cumprimento de determinação judicial é durante o dia. Aí, nesse caso, meu amigo, não precisa de consentimento do morador. Você pode cumprir o seu mandado ali durante o dia. Mas durante a noite você pode cumprir? Pode até Professor, cumprir, porém precisa do consentimento do morador. professor, com licença. Pode falar. Essa questão, inclusive, ela foi tema da redação da PCCE. Uma das perguntas discursivas, né? Inclusive, foi sobre essa questão do asilo da casa, do asilo inviolável do indivíduo. Excelente, é isso aí. Ela é uma questão que ela é muito recorrente na prova. Entendeu? Então, existem casos que você tem que saber na sua cabeça para a carreira policial que você pode entrar, né, sem o consentimento da pessoa. Porque se você entra sem o consentimento dela, e não é flagrante, não é desastre, não é para prestar socorro, você está cometendo crime de violação de domicílio. Professor, vamos lá. Presta atenção. Na lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, ela trouxe o conceito que seria noite. O dia vai até que horas? A lei de abuso de autoridade diz que você não pode cumprir mandato entre as 9 horas da noite e entre as 5 da manhã. Esse seria o período noturno. Você pode até cumprir, porém, com o consentimento. Tem que ter o consentimento. Deu para entender? Esse horário aqui, ó, seria o horário. Então, o conceito de dia praticamente vai até as 9 horas, pelo que a lei está dizendo. Eu só posso cumprir determinação judicial, mandado de segurança não, mandado judicial durante o dia. Porque se for durante a noite, eu preciso do consentimento do morador. Certo? Então, quais são as hipóteses que eu posso entrar na casa sem o consentimento? Flagrante delito, desastre, prestar socorro e determinação judicial durante o dia. Certo? Então, o gabarito aqui, letra D, é a única alternativa errada, porque é durante o dia. Teria que ser durante o dia, porque se for durante a noite, vai precisar do consentimento. Beleza? Professor, o conceito de casa, ele é amplo ou ele é específico? Isso, Alexandre. Se você já está dentro da casa e já deu mais de 9 horas, não tem problema nenhum. O problema é entrar. Tá bom? Vamos lá. O conceito de casa, ele é amplo. Ele abrange escritórios de trabalho. Quer um exemplo? Alguém aqui já foi na delegacia?
Se você estiver achando que é só a sua casa, é não, pessoal. Até os locais de trabalho entram também, se for relacionado com a intimidade. Está relacionado com a intimidade. Se você for na delegacia, você vai perceber que lá na porta da sala do delegado tem lá, não entre sem permissão. Se você entrar lá, você pode entrar na violação de domicílio, viu? Porque o escritório dele lá é, sem autorização, você está cometendo crime de violação de domicílio. Para quem não sabia. Beleza? Então, é amplo. Inclui escritórios profissionais. Certo? Professor, escritório profissional, hotel coletivo, quarto coletivo, tudo que está relacionado com a intimidade vai entrar no conceito de casa. Professor, e a questão da boleia do caminhão? Entra ou não entra no conceito de casa? Alguém sabe o que é boleia do caminhão? Essa questão caiu no concurso da PRF em 2019. Alguém sabe o que é a boleia do caminhão? Que é aquela parte que você dorme ali, é uma parte mais ampla, onde ele tem as suas coisas, ele guarda, cabine. Então, a boleia do caminhão não é considerado casa, tá, pessoal? Não é considerada casa. Ou seja, se você tem uma arma dentro da boleia, você vai cometer o crime de porte, não de posse. Tranquilo? Boleia não, pelo majoritário, não é considerado casa, tá bom, pessoal? Então anote aí, por favor. Boleia do caminhão não é considerado casa. Beleza? Eu lembro dessa questão no meu concurso, 2019, no concurso da PRF. Pode fazer a pergunta aí. Boa noite, professor. Pode fazer a pergunta que levantou a mão. Pode falar. Graças a Deus deu tempo aí eu conseguir assistir um trechinho da aula aí agora. Oi? Deu certo assistir um trechozinho da aula agora. É o Ítalo que tá falando. Ah, tá ok, pessoal. Tudo bem. Vamos lá. Beleza. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Vamos acompanhar. Pegue os materiais. Vamos começar aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, tá bom? Deixa só o áudio do professor ligado, tá certo? Para a gente poder ficar uma aula bacana. Vamos lá. Como eu estava falando, o conceito de casa, ele é amplo. Abrange até os escritórios profissionais. Quarto de motel, quarto de hotel, lógico, quando estiver ocupado, né? Porque está relacionado com a intimidade. O barco ali que serve de casa, um trailer, tudo isso aí entra no conceito de casa. Agora, a boleia não é considerado casa. Pode marcar na prova que é certeza. Beleza? A boleia não é considerado casa. Show de bola. Vamos lá, pessoal, então. Vamos adiantando, tá? Esse tema aqui, ele é bem amplo. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Questão 17. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Pessoal, o que é que seria inviolável? É inviolável a sua cartinha que você manda, a sua correspondência. É inviolável as comunicações telegráficas. Acho que nem hoje nem existe mais telégrafo, né? É inviolável o que mais, professor? Os seus dados e a sua comunicação telefônica. Pessoal, ó, vamos lá. Eu sou muito observador das coisas, certo?
Eu gosto que todos permaneçam na aula. Ah, se eu saio da aula, um motivo muito justificável. É um motivo muito justificável. Porque uma aula dessa você não encontra em nenhum local. Já começa por aí. Então, ficar saindo, entrando, eu fico meio que impaciente. Por quê, professor? Porque eu quero que vocês aprendam esse conteúdo. E o aluno, eu já fui aluno, eu sei que é difícil a gente depois assistir a aula. Por isso que eu insisto tanto que vocês assistam comigo, aqui. Para depois só revisar. Certo? O professor, ele tem que ser chato, ele tem que cobrar. E na hora da aula eu sou altamente profissional. Depois a gente brinca, tem nossas brincadeiras. Mas na hora da aula eu sou muito profissional. Porque eu quero a aprovação dos senhores. Então ficar entrando, saindo, só se for internet, um motivo muito justificável. Eu sou muito observador. Certo? Por questões de ética, não está gostando da aula, permanece pelo menos ligado. Porque no dia que você entrar no serviço público, você vai ser convocado em reunião pelo seu chefe e eu quero saber se você vai ficar entrando ou saindo da sala de aula, da sala do chefe. As pequenas coisas vêm de casa. A gente tem que começar a corrigir nossas atitudes de casa. Ah, professor, pelo amor de Deus, eu estou pagando, eu faço o que eu quero. Eu estou fazendo fazer valer o que você está pagando. Eu já falei que eu sou diferente de qualquer outro curso. Eu cobro. A cobrança para mim, minha mãe me deu a cobrança, minha mãe me deu a educação e eu não tenho medo de dizer isso. Se eu verificar alguma coisa errada que vai prejudicar o aluno, eu vou falar com ele no privado. Beleza? Então permaneçam na aula até o final. Vamos lá. Como eu estava falando, o que é inviolável? A sua correspondência, as comunicações telegráficas, os seus dados e as comunicações telefônicas. É o que você liga. Porém, pessoal, no caso de comunicação telefônica, vamos lá. No caso de comunicação telefônica, você pode violar, mas aí eu vou ter que ter ordem judicial, certo? Eu vou ter que ter ordem judicial para poder ter acesso a essas ligações e interceptações telefônicas. Então, para fins de interceptação telefônica, para ajudar na investigação do crime ou na instrução processual penal, eu preciso de ordem judicial. Então, nesse caso aqui, ó, no último caso, qual é o último caso? Nas comunicações telefônicas, eu preciso, para poder violar, de uma ordem judicial. Beleza? De uma ordem judicial. Então, nesse caso aqui, no último caso que eu falo é nas comunicações telefônicas. Eu preciso de ordem judicial para poder ter acesso a essas ligações, para que eu possa investigar criminalmente aquele crime e realmente chegar a uma conclusão do caso. Beleza? E isso é a Constituição que fala. Inclusive, existe a lei de interceptação telefônica, ela não é cobrada para vocês, porém, é interessante que essa lei já existe, tá? Porque ele diz, ó, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Ou seja, já existe essa lei que ela vai regular como é que é feita a interceptação telefônica. Porque a Constituição garantiu que pode ter interceptação telefônica quando tem autorização judicial. Beleza, pessoal? Gabarito da 17, letra A. Vamos à questão número 18. Segundo a Constituição Federal, poderá ser quebrado o sigilo das para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Qual é o sigilo que a gente pode quebrar para fim de investigar criminalmente uma pessoa que está cometendo crime ou para a fase da instrução, ou seja, na fase do julgamento, o juiz ele pode. Então, qual é o sigilo que pode ser quebrado? Vamos lá. O sigilo que vai poder ser quebrado é o das comunicações telefônicas. Lembrando aqui, pessoal, a questão da interceptação telefônica é somente ordem judicial. A quebra do sigilo telefônico, quebra do sigilo, que eu digo que é o extrato das ligações, pode ser quebrado tanto pelo juiz quanto pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito.
Então, são coisas diferentes. A interceptação telefônica precisa de ordem judicial. Já a quebra do sigilo telefônico, eu preciso de uma ordem do juiz ou de uma CPI. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido essa situação. A interceptação é ouvir a tua ligação. Eu estou interceptando o que você está falando ao vivo. Preciso de ordem judicial. Porém, a quebra do sigilo é quando eu quero ver as tuas ligações, o teu extrato. E ela pode ser determinada tanto pelo juiz quanto pela comissão parlamentar de inquérito, famosa CPI. Ok? Para quê, professor? Para investigações criminais e para fim de instrução processual penal. Vamos à questão número 19. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Pessoal, nós podemos trabalhar, certo? É livre. Porém, existem situações que precisam ser regulamentadas. A própria Constituição diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas tem que ser atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Por exemplo, se for para ser médico, precisa ter, a lei diz, ó, para ser médico você tem que fazer isso, 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 isso. A lei vai dizer o que é que precisa. Eu tenho que atender às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nós dizemos que a eficácia dessa norma ela é uma eficácia contida. Contida, ok? Então, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Questão número 19, letra A de avião. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Questão número 20. Será que nós temos direito ao acesso à informação? Temos. Professor, eu tenho direito a saber qual é a fonte que revelou? Tem, você tem direito. Porém, quando for necessário ao exercício profissional, não precisa ser revelado o sigilo da fonte. Pô, professor, não sabia disso aí. Pois é. Quando for para o exercício profissional, eu não preciso revelar a fonte. Mas, para você, é assegurado o acesso à informação. Resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O jornalista ele não precisa ficar revelando fonte, porque ele trabalha com isso. Vocês sabiam disso? Ele pode dar informação, porém ele não é necessário, obrigado a revelar a fonte, porque é necessário ao exercício profissional dele. No caso de investigação policial, como Douglas Rodrigues colocou perfeitamente. Tranquilo? Questão número 21. É livre a locomoção dentro do nosso território e em quais situações, pessoal? A nossa locomoção dentro do nosso território nacional, ela pode acontecer tranquilamente. Você tem o direito de entrar, sair, permanecer dentro do país com seus bens. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas em tempos de paz. Em tempos de paz. Não é paz e guerra. Quando tem tempo de guerra, esse seu direito de locomoção ele pode ser restringido. Tempo de estado de sítio, ele pode ser restringido. Tudo bem? Gabarito da 21, letra A. Vamos lá. Questão número 22. Segundo a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Professor, direito de reunião. Nós temos direito de fazer uma reunião em cima da Praça dos Três Climas, que é um local público. Não precisa, lógico, não pode você ir armado, logicamente, né? Você tem que
avisar antes para saber se tem uma reunião já anteriormente convocada para aquele mesmo local. Tem que ser um local aberto ao público, tem que ser pacífico. E detalhe, precisa de autorização? Não, é independente de autorização. É independente de autorização. Porém, pessoal, segundo a nossa Constituição, o que está escrito no papel da Constituição é o seguinte: dependeria de um prévio aviso. Depende de um prévio aviso. Porém, existe uma decisão atual do STF 2020 que diz que, caso seja dado ampla divulgação ao evento, não é necessário o prévio aviso. Porque, na verdade, o prévio aviso ele é só para a administração ficar sabendo, para poder, por exemplo, mandar a polícia lá, para poder reproteger, entendeu? Então, existe uma decisão recente do STF que ela diz que não é necessário mais o prévio aviso. 15 de dezembro de 2020, o Gomes colocou. SD Gomes. Então, cuidado com essa decisão que caiu na última prova da PRF. Muita gente errou por não saber dessa decisão. E eu lembro, não foi nem no direito constitucional, ela caiu nos direitos humanos. Entendeu? Por que eu coloquei ela? Porque eu sabia, no dia que eu estava estudando, eu disse, rapaz, eu tenho alguma coisa dentro de mim que vai cair alguma coisa dessa decisão. Dito e feito. Na hora que eu vi a primeira questão, tá lá. Colocou um texto lá e disse que precisaria, segundo decisões recentes de tribunais, se precisaria do prévio aviso. Não precisa. Agora, sejam espertos. Segundo a Constituição, precisa. Tá lá no texto de lei. O que é que o texto de lei fala? Não precisa de autorização, mas precisa avisar antes. Um prévio aviso. Olha o comando da questão. Por favor, eu não quero que vocês errem isso. Segundo, conforme a Constituição. Se for segundo a Constituição, pode marcar de boa isso daqui, ó. Independentemente de autorização, completando os espaços, logicamente, ó. Aqui, ó. Espaço 1 e espaço 2. Apenas exigido prévio aviso. Segundo a Constituição, vai ter o prévio aviso. Porém, segundo a decisão do STF recente, a gente não precisa mais desse prévio aviso. Pessoal, deu para entender? Essa decisão ela veio de uma manifestação de um fechamento de uma rodovia. Então, por 6 votos a 5, o STF disse que não precisava. Beleza? 22, letra A. Vamos aqui à questão número 23. Segundo decisão recente do STF, em relação ao direito de reunião, o aviso prévio não é necessário. Tudo bem? Olha lá. Não é necessário. Próxima questão. Sobre a associação, marque a alternativa correta. Pessoal, quando a gente fala de associação, nós temos que prestar bastante atenção em uma situação. Você não é obrigado a se associar. As associações que existem hoje só é para fins lícitos. Não pode associação de caráter paramilitar. Para eu criar uma associação, não é necessário uma autorização. E o Estado não pode interferir no funcionamento dessa associação. Ninguém é obrigado a associar ou permanecer associado. E eu não posso ter uma associação de caráter paramilitar. Uma associação ela tem que ser para fins lícitos. Certo? Então vamos lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar. Errado. Não pode a associação de caráter paramilitar. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, depende de autorização, não. Independem de autorização.
independem de autorização. Não precisa, para eu criar uma associação, uma cooperativa de autorização, não precisa. Sendo permitida a interferência do Estado, não é permitido, é vedado a interferência do Estado no seu funcionamento, no funcionamento da associação. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Perfeito. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, proibida de caráter paramilitar. Opa! Temos 2 itens corretos. Quando a gente tem 2 itens corretos, o que é que a questão é feita, hein? O que é que vai se fazer com a questão? Ela vai ser anulada. Porque nós temos 2 itens corretos. Professor, pode acontecer isso na prova? Pode. Então você sabe, a resolução de questões deixa você mais arisco. Beleza? Normal. Ponto para todo mundo. Bota aí do lado da sua questão aí. Bote assim, ó, 1 pontinho, mais 1. Que eu ganhei do professor Muniz. Coloca aí na questão do lado da... Eu ganhei 1 ponto do professor Muniz, mais 1. Beleza? Vamos lá. Questão 25. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas. O que é dissolvidas? É acabada. Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo-se, no primeiro ou no segundo caso, pessoal, trânsito em julgado. Vamos lá. Para eu dissolver, o que é dissolver? É acabar uma associação, eu preciso, logicamente, de uma decisão transitada em julgado, meu amigo. Eu preciso de uma decisão transitada em julgado. Por quê? Porque eu tenho direito, para eu acabar uma associação, pessoal, eu tenho que dar direito de defesa a essa associação. Certo? Tem que dar direito de defesa para ela. Então, demorado, mais demorado. Agora, para eu suspender as atividades dela, não precisa do trânsito em julgado. Basta uma decisão judicial comum. Decisão judicial comum. Certo? Isso para suspender, eu baixo uma decisão comum normal judicial. Agora, para dissolver, eu preciso de quê? De uma decisão transitada em julgado. Ou seja, passou todo o trâmite para poder realmente acabar. Não existe mais. Aí precisa de um trâmite mais pesado. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui é dissolver, o segundo é suspender. Qual é o dos casos aqui que vai precisar do trânsito em julgado? É o primeiro, o segundo caso, os 2 casos ou nenhum caso? O trânsito em julgado é somente no primeiríssimo caso. Gabarito letra A. Beleza? Questão 26. As entidades associativas, quando têm legitimidade para representar seus filiados. Pessoal, por exemplo, a pessoa que é filiada à associação, ela paga, né? A associação, por exemplo. Ela tem direito a um advogado da associação? Tem. Esse advogado pode representar essa pessoa tanto na esfera judicial, em parte judicial, quanto também na esfera administrativa, que é a extrajudicial, ou outra esfera também, civil. Porém, eu preciso da sua autorização para eu poder representar. Então, dentro dessas entidades associativas, quando expressamente autorizado pela pessoa, pelo filiado, eles podem representar os seus filiados tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Certo? Então aqui, ó, pessoal, gabarito letra A. Bom? Então precisa de autorização para representação dos filiados e pode ser tanto em esfera judicial quanto em esfera extrajudicial.
Meus amigos, gostaram da aula de hoje? Professor Muniz. Pode encerrar a gravação, tá? Isso aqui foi a nossa parte 1. Ainda tem a nossa parte 2 e a 3, tá bom? Encerrou aí? Gravação? Encerrou?